Beleza, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Mundo Metal. E hoje a gente vai falar de uma banda lendária, banda oriunda ali da New Wave of British Heavy Metal. É claro que nós vamos falar de Hellfire and Damnation, novo álbum do Saxon. Fica aí que é depois da vinheta. Hellfire and Damnation foi lançado aí no dia 19 de janeiro, comecinho do ano, via Silver Lining Music. O disco possui 10 faixas e cerca de 42 minutinhos. Eu acho que podemos começar essa resenha agradecendo aos deuses pelo Saxon se manter fiel à sua própria musicalidade. Felizmente, né, para os fãs de heavy metal tradicional, e motivo de choradeira para amantes de bandinhas moderninhas, a lendária banda da New Wave of British Heavy Metal chega ao seu 24º disco de inéditas. E sim, temos mais uma aula de metal lecionada por Biff Byford e seus comparsas. Esse é mais um disco do Saxon produzido pelo Andy Sleep, o Milagreiro, o cara que ressuscitou o Judas Priest, o Accept, e tem feito o Saxon lançar algum dos seus melhores álbuns pós-fase clássica. É isso aí, Gigi? Então, Steve Harris, conversa um pouquinho ali com o Andy Sleep, né? Eu acho que você vai pegar umas aulas aí de como se faz discos com, assim, cara, o nível máximo, né, de a perfeição. É isso. Você falou tudo. Para quem gosta de metal tradicional, Saxon é topo da cadeia alimentar. Esse aqui é o primeiro álbum da banda sem o guitarrista Paul Quinn, né, que se aposentou das turnês, mas pro lugar dele, o Biff chamou nada menos que o Brian Tatler, outro guitarrista icônico da New Wave of British Heavy Metal, conhecido aí pelos trabalhos à frente do Diamond Head. Então, eu achei a performance dele nesse álbum discreta, porém, ele consegue se apresentar ali para o fã que não conhece o seu trabalho e exibe muito bem as suas credenciais. Os solos dele são muito bons, em diversas músicas tem aqueles duelos dele com o Doug Scarlett, e dentro da proposta do disco, dentro da proposta do próprio Saxon, ambos fazem a lição de casa ali de maneira brilhante. Concordo, e o cara já chegou com moral, porque ele vem aí pro lugar do Paul Quinn e ele já participa ali de composições, cara. Então, assim, ele não é apenas o substituto, né? O cara chegou ali com uma moral muito grande ao ponto, né, de entrar ali como um dos compositores em algumas faixas aí. E, cara, não tem como dizer que isso talvez tenha ajudado, ou se não ajudou, em nenhum momento atrapalhou. Pelo contrário, enriqueceu aí as músicas, né, e até o conceito do disco aí. Eu acho que os caras, de novo eu digo, aquela coisa do Robin Hood, né, mais uma flecha que foi atirada e acertou o alvo aí, assim, cara, perfeitamente. Eu acho que foram sortudos em ter um cara aí fazendo esse excelente trabalho aí de estreia no novo trabalho do Saxon, né? O Gigi, outro que merece destaque é o próprio Biff, né, cara? Sim. Eu afirmo sem medo de errar que ele tá cantando muito mais hoje do que ele cantava quando ele era jovem, cara. Tá com a garganta ali intacta, canta tudo ao vivo, tem aquele timbre clássico característico, é um caso a ser estudado pela ciência. Fala aí um pouquinho sobre o Biff. Pois é, e eu ia falar exatamente sobre isso. Pasmem, um jovem senhor de 73 anos de idade. Cara, é assim, eu já vi o Saxon, e evidentemente que é uma banda que eu adoro, mas, cara, eu acho que ver e ouvir Biff Byford cantando é um absurdo, né, cara? É um absurdo, porque eu acho que, se eu não estiver enganado, o show aqui foi 1h50,
E quando ele terminou a última música ali, parecia que ele estava cantando a primeira música, cara. Mas ele cantou muito, cara. Cantou muito e assim, e de novo, né? A gente sempre fala isso. Não é só em estúdio, né? O bom vocalista, ele faz, às vezes, melhor ao vivo do que em estúdio, cara. E eu falo, sem medo de errar, que esse é o caso do Bifford, graças a Deus, né? Tá mandando muito, cara. E o Saxon é uma banda que ao longo da sua história tem por característica ter algumas músicas nos seus discos que a gente escuta e na hora já pensa, isso aqui é um hino, isso aqui vai virar clássico. E tem virado mesmo, né? Ao contrário do que a gente leu em algumas resenhas por aí, onde o analista não deu aquele Google maroto, não fez o trampo de pesquisa direito e insinuou que os álbuns do Saxon têm sido produzidos em escala industrial, que logo depois do lançamento todo mundo esquece os discos, seguem tocando os clássicos porque ninguém liga para as músicas novas. Teve gente que falou isso em resenha de site grande, mas felizmente é só uma informação errada mesmo. O Saxon tem alcançado vários recordes nos seus últimos álbuns. O Carpe Diem mesmo bateu o recorde de vendas e entrou nas paradas tanto britânicas como de outros países em posições que eles só alcançaram lá em 1983, na época do Power and the Glory. Esse novo álbum, Hellfire and Damnation, também bateu recordes de vendas, também colocou a banda em posições de destaque, inclusive nos Estados Unidos, que é o mercado mais difícil aí de se adentrar. E sobre as músicas, sim, temos tido novos hinos, sim, Sacrifice, por exemplo, nunca mais saiu do setlists, Battering Run também nunca mais saiu, Thunderbolt, They Play Rock and Roll, vira e mexe estão sendo tocadas, Carpe Diem, The Pilgrimage também aparecem sempre, então não é uma banda que tem vivido do passado, não. E nesse novo álbum tem pelo menos 3 músicas com esse potencial. A faixa título, Hellfire and Damnation, Madame Guillotine, que é uma das melhores músicas lançadas nos últimos anos, e There's Something in Roswell. Então, 3 candidatas a hino, lição de casa bem feita, né, Gijo? Cara, eu acho que você falou uma coisa que isso me incomoda um pouco, né? Essas informações totalmente assim distorcidas, ou sei lá, como é que eu poderia dizer, cara? Eu não quero soar grosseiro aqui, tá? Não é o momento para isso. Mas eu acho que talvez tenha alguns críticos aí, ou redatores, que talvez façam resenhas ou ouçam discos de bandas que eles não gostam, cara. Ou não conhecem. Acontece, ou não conhecem, né? Então, quando isso acontece, você acaba vendo assim, um monte de besterol sendo escrito ali, e o problema é que isso, cara, quer queira, quer não, acaba gerando aí, de certa forma, alguns aplausos, né? Ganham alguns aplausos com coisas erradas. Porque, cara, desculpe, o Saxon, eles não têm decepcionado há muito tempo. Vamos pegar, não vou nem falar da história deles, senão a resenha vai ficar longa aqui. Vamos pegar os últimos 5 trabalhos da banda. Cara, excelentes hinos. Sim, tem. Agora, para quem não quiser aceitar isso, paciência. Mas tem. Assim como a Sept, o Saxon também já gerou aí hinos que fazem parte dos shows, né? E que tá na nossa cabeça, cara, do fã. Você já consegue cantar junto ali, cara. Esse disco tem feito sucesso. Eu acho que alguém tá por fora aí de algumas coisinhas na quando história você tem um disco recente batendo um recorde de vendas de um álbum clássico lá de 83, você não tem como dizer que a banda tá lançando álbuns em escala industrial. É um álbum que teve reconhecimento do público. Estamos trabalhando com fatos, né? Quando você tem o reconhecimento do público e quando você pega os últimos discos e você tem músicas desses últimos discos sendo incorporadas no setlist e não saindo, então isso é sinal que os últimos discos estão sendo bem avaliados e que os fãs gostam desses últimos discos. Então não é aquele lance de, lançou, comprei, já tá na minha estante, não vou mexer nunca mais. Esse disco foi lançado em janeiro, a gente tá falando dele em agosto, e é um dos discos que eu mais escuto do ano até hoje. Sim. Então, é uma coisa equivocada. Gigi, comenta já sobre os seus destaques do álbum.
Pois é, destacar alguma música aqui, cara, chega a ser covardia. Não dá, eu não tenho uma, duas ou três faixas para destacar. Mas eu sempre gosto de frisar quando um disco ele abre muito bem e ele fecha muito bem. Então, eu acho que Hellfire and Damnation, Madame Guillotine, Fire and Steel já é uma trinca ali que é absurda, é perfeita para se abrir um disco, cara. Então, aí você já vê e ouve o poderio de fogo do Saxon, né? Então, eu diria que esse disco ele tem 3 atos, né? O terceiro, ele termina justamente com Supercharger, que, cara, que, sinceramente, que faixa, que música, que Porrada, né? coroa o disco ali, né? Coroa o disco ali de forma brilhante. Então, não tem como escolher uma, duas ou três faixas. Eu vou dizer para você que todas, absolutamente todas as faixas fizeram a minha cabeça e eu não tenho uma em especial, não, cara. Todas. Eu vou, além dessas 3 que eu tinha mencionado, né? Que eu acho que são os hits do álbum, né? A Hellfire and Damnation, Madame Guillotine e a There's Something in Roswell. Mas esse disco, ele tá muito, muito bom. Além dessas três que eu mencionei, eu vou fazer só mais 2 destaques. A Supercharger, que você mencionou também, a faixa de encerramento, uma porrada. Né? Isso se tivesse sido lançado lá nos anos 80, hoje seria um tremendo de um clássico. E a outra é a Fire and Steel, que é outra pedrada. Puro suco do metal oitentista, aço puro. Evidencia aí como a banda, mesmo prestes a complementar aí quase 50 anos de carreira, que não é para qualquer um, ainda tem um gás, um vigor absurdo. Então a gente está falando de um disco de metal tradicional, cheio de energia, né? Não tem nada aqui que remeta a um eventual cansaço. Você olha e vê que é um álbum que tem ali sangue nos olhos, saca? O Saxon realmente está bem energizado ainda, lançando discos que nada de cansaço. E fica aí a dica para uma outra banda britânica aí que anda meio preguiçosa. Exatamente. E falar em Fire and Steel e Supercharger, a gente precisa dizer que, mesmo estando fora do Saxon, né, o Paul Quinn, ele participa dessas duas faixas, né? Então, ou seja, ele tem ali deixou ali o registro dele nesse novo trabalho. E, cara, 2024 não poderia começar tão bem, né? Porque de cara nós tivemos aí o disco de uma lenda, né? Como o Saxon. Então, não tem como dar errado, né? Eu acho que começamos muito bem. Agora vamos ver que chegamos. Vamos ver como é que o ano termina, né? Porque ele começou muito bem. Então, vamos lá. Nota para Hellfire and Damnation. Um disco que para mim é perfeito e eu duvido que alguém lance um disco à altura desse daqui. Nota 10. Ô, louco. Eu vou dar um 9zão pro Saxon. Álbum muito bom, realmente. Algumas das músicas ali que eu mais ouvi no ano. Mas essa é a mesma coisa que eu falei na resenha do 7. O heavy tradicional tá com muitos lançamentos fodas que a gente inclusive quer trazer para cá, para esse quadro. Então, nota 9 e nota 10. Bom, mais do que passou de ano, né? Passou Sim. com êxito. Então, é isso aí. Comenta aí. É a nossa resposta aí para algumas linhas escritas equivocadamente, né? Então, não, é assim, ó, o cara gosta de metal mais moderno e quis dar uma cobrada no Saxon, não faz nada de diferente, não arrisca nada. Ainda bem, né? Ainda bem. Comenta aí o que você achou dessa análise aí, comenta o que você achou das nossas notas, diz se o disco é isso tudo mesmo, ou se ele é abaixo, se você não gostou, e deixa também nos comentários quais os próximos álbuns que vocês queiram ver aí nesse quadro, e não se esquece, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, do lado ali da sua inscrição vai ter um Seja Membro, clique ali
no botãozinho, tem 3 planos para você escolher como que você pode ajudar o Mundo Metal a continuar existindo e fazer parte dessa família. Tem uma comunidade lá no Facebook secreta só para os membros, muita indicação de álbum, muito bate-papo legal ali. Então, vem fazer parte aí com a gente, beleza? Até a próxima, a gente volta com mais resenha aí para vocês. Valeu!